Como pregadores da palavra de Deus, temos que ser servo, um líder servo, não um líder comandante, e sim servo. Jesus não deu nenhum cargo para exercermos na sua igreja. O que Jesus nos deu foi funções para executar. Em 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 25:26, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então o apóstolo Paulo usou o corpo humano para representar a igreja do Senhor. Cada membro do nosso corpo coopera para o bom funcionamento do nosso corpo. E assim, na igreja do Senhor, mesmo que eu seja um líder, eu tenho que cooperar com a função do corpo uns com os outros. Não existe comandante na igreja do Senhor, de forma alguma. O que existe é pessoas que cooperam para o desenvolvimento e crescimento do corpo, para evangelização. Cada um dos membros tem uma função específica para exercer na igreja, dado por Deus. Não adianta querer forçar fazer uma coisa se não tem esse dom dado por Deus. Em Romanos 12, do 4 ao 6, porque assim, como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes funções segundo a graça que nos foi dada. Então, veja, somos um corpo, temos muitos membros e cada membro tem uma função. Então, cada um tem que exercer a função que foi dada por Deus. Não adianta querer ser o comandante, não adianta querer dar as regras, as ordens, não pode, de maneira alguma. Cada um faz aquilo que foi dado por Deus. E você sabe, cada um de nós sabemos, o que eu tenho que Deus me deu e o que eu sei fazer muito bem. Não faz o que é do outro. Não faz, porque não vai fazer bem. Não, não faz. Faça somente aquilo que é seu. Não faz tudo, porque vai fazer errado. Ah, não faça tudo. Existem pessoas que cada um sabe fazer uma coisa. E quem quer fazer tudo, vai dar tudo errado. Ninguém recebeu todas as funções da igreja. Não, ninguém. Veja bem, nosso corpo, cada um tem uma função. Nem, não tem um membro do nosso corpo que faz tudo. Não, cada um coopera. E assim tem que ser na igreja. Ninguém pode ser xerife na igreja, de maneira alguma. Você não tem nenhum membro no seu corpo que é xerife, de forma alguma. Cada um tem o direito de exercer a sua função. Cada um tem o direito de exercer a sua função dada por Deus, para que coopere. Cuidado com o domínio sobre irmãos. Cuidado. Isso vai levar a brigas, separações. Então, se um membro do nosso corpo quiser fazer tudo, vai ter problema no corpo, porque vai exercer uma função que não é dele e vai dar problemas. Então, veja bem, o que você sabe fazer, faça de melhor, mas não faça do outro. Eu já falei várias vezes sobre Jesus na liderança da sua igreja e vou falar mais uma vez. O exemplo dele na sua igreja. João 13, 12 ao 15. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, façais vós também. Qual é o exemplo de Jesus que ele quer de nós nesse texto? Lavador de pés sujos, servir um ao outro. É isso que ele quer, e é isso que ele demonstrou, sendo o Senhor e Mestre. Quem sou eu? Quem sou eu para estar acima de Jesus? Não considerar melhor ninguém por causa de posições. É isso que ele quer. Todos somos lavadores de pés sujos. Imitá-lo na sua humildade. É isso que ele quer.
Isso foi a liderança e é a liderança de Cristo na sua igreja. Servir. Quer exercer a função de líder? Sirva às pessoas. A lição de humildade de Jesus, o servo. Mateus 20, 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, como eu, Jesus, que não vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos, em resgate de muitos. Os discípulos de Jesus ainda tinham mentalidade material humana e estavam discutindo quem é o melhor, quem será que o mestre considera melhor. Jesus falou, Jesus foi indignou tanto, diz: quem quer ser o maior, seja servo. Quer ser o bom, seja servo, assim como eu sou servo. O que Jesus quer nos ensinar nesse texto? Que o servo não tem direito, prioridade. Ele quis dizer ser bem visto, se ele quiser ser bem visto ou grande, seja o melhor para servir. Esteja sempre com a bandeja, a vassoura ou a enxada na mão trabalhando. Quer ser servo? Assim como ele, o Messias, o Filho de Deus, grande e poderoso, não foi servido, veio e serviu a todas as pessoas, dando seu sangue por amor. Quer ser grande? Sirva. Imite Jesus Cristo. Faça com ele. Sirva. Não seja servido. Não seja glorificado. Não seja manifestado. Outra lição de humildade de Jesus sobre o garçom. Em Lucas 22, 27, ele continuava a discussão dos discípulos, homens materialistas, né, de posições. E Jesus fala assim: pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Quem é maior? Não é quem está à mesa? O cliente? O que mantém esse restaurante? Não é o cliente? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Eu sou o garçom. Olha o exemplo de Jesus. E o que você quer ser na igreja do Senhor Jesus? O que você quer mandar? O que você quer se aparecer? Jesus é o garçom. Qual a lição nesse texto que Jesus quer nos mostrar? Não tem ninguém melhor que ninguém na sua igreja. Não existe isto. Não buscar posição de ser o melhor. Não existe isto. Jesus louvou o trabalho do servo, servir quem está na mesa. Então, não tem posições na igreja do Senhor Jesus. Exemplo de Jesus como líder. Exemplo dele como líder. A lição de humildade de Jesus não pensou em si mesmo. Romanos 15, 2 a 13. Cristo não agradou a si mesmo. Qual é o exemplo de Jesus nesse texto para nós? Qual é o exemplo? Qual é o exemplo? Temos que pensar nas pessoas e não nas nossas prioridades. Assim como ele pensou em nós e não nas suas prioridades. Ele pensou em mim, ele pensou em você. E o que nós queremos ser na igreja dele? Comandante? Xerife? Temos que ser servo, assim como ele. Com toda a posição de Jesus na sua igreja, em Filipenses 2, 5 a 11, com toda a posição dele, o Messias, o enviado, o Filho de Deus, não julgou ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou da glória divina, assumiu a forma de escravo, de servo, sem direito a nada, tornou-se semelhança humana. O que Jesus quer nos ensinar para nós com essa atitude dele de servo? Não mencionar posições e cargo na igreja. Satanás vai adorar você fazer isso. Eu mando aqui, eu que dou ordem aqui, Satanás vai adorar, vai adorar. Não ser o melhor ou maior que ninguém. Para exercer qualquer função na igreja, precisamos imitar Cristo. Não tem outra posição. Tem que imitar Cristo. Para exercer qualquer função na igreja, andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Quer ser alguma coisa na igreja do Senhor Jesus? Andar assim como ele andou. Simples, humilde, servo, lavador de pé sujo, lavou o pé de Judas, um garçom, sem interesses próprios,
submisso às ordens do Pai, não se exaltou em nada, perdoou, se esvaziou. Esse texto nos mostra como ser um bom líder na igreja do Senhor Jesus. Andar assim como ele andou. Essa é a vontade dele. Não almejar nada para si. Andar na mesma forma de Jesus, como servo. Quais os instrumentos que Jesus nos orientou a usar na liderança da sua igreja? Uma cadeira vermelha ou uma bacia? Diplomas, roupas, cargos, chefias ou uma bacia e uma toalha? Qual foi a orientação dele? O que os homens gostam? Aquela cadeira vermelha, tapete vermelho, aquelas cadeironas, diplomas, mais diploma, roupas, roupas, cargos, chefias. E o que Jesus orientou os apóstolos? Usar uma bacia e uma toalha. Mas os homens não querem isto de maneira alguma. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só. Olha para a pessoa e vê ela diferente, superior a você, com mais força, com mais capacidade. É assim que Jesus orientou. Não faça nada por vanglória e nem por contendas. Então, o que esse texto nos orienta? Considera um irmão superior a nós mesmos, seja ele quem for. A nossa atitude é discriminar, mas Jesus mandou fazer o quê? Considere superior a você. Disputa de poderes na igreja. É uma coisa triste hoje em dia, né? Discriminação de irmãos mais simples. É isso que o texto está mostrando para nós. Nós fazemos isto. Não se considera pessoas superiores a outros irmãos, de maneira alguma. Somos servos, servir uns aos outros. É isso que o texto nos orienta. Característica de um bom líder. Vamos ver as características de um bom líder. Primeira coisa, o amor. O amor. 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal, qual transportasse os montes, se não tiver amor, nada, nada, nada serve. 50 anos de igreja, se não tiver amor, não serve. Posições, cargo, diploma, se não tiver amor, é lixo. Tudo lixo. Líder de uma comunidade, nada podemos fazer sem amor. Nada. Não tem como. Se fizer sem amor, é perda de tempo. Está dando oportunidade para Satanás. Segundo, característica, empatia. A empatia é a capacidade de colocar-se no lugar dos liderados. E quem fez isso? Jesus. Jesus, o grande líder, quando ele viu Jerusalém, em João 11:35, que não aceitava, não recebia como Senhor, ele chorou, ele sentiu o problema das pessoas. Empatia, capacidade de colocar no lugar de quem está sofrendo. Isso é o líder. Ele sente a dificuldade e socorre a pessoa. Jesus sentiu a situação dos moradores de Jerusalém, que tanto quis cuidar deles como a galinha junto os pintinhos debaixo das asas. Jesus sentiu isso. Isso é empatia. Fazemos o mesmo com as pessoas que servem conosco na igreja. Devemos fazer o mesmo. Demonstrar nosso apreço e cuidado, que todos estejam bem. Que todos estejam bem. Isso é empatia. Isso é uma característica de um líder. Sentir e não criticar, e não discriminar, e não mandar ele para o inferno. Jesus foi um bom líder, porque sentiu isso por seus seguidores. Ele sentiu isto. Uma terceira, uma terceira característica de um bom líder. Por favor, se você não vive, fica sentadinho no banco. Fica lá. Viver o que prega. O bom líder sabe que as palavras convencem, mas o exemplo de vida é a melhor pregação que existe. É a melhor pregação que existe.
O bom líder é um exemplo para os seus liderados. Bom marido, bom pai, bom irmão, bom homem, boa pessoa. Na família, no trabalho, na comunidade, ele é excelente, ele vive o que prega. Ele vive o que prega. Quarta característica, flexibilidade. Todo líder deve entender que precisa ouvir cada liderado. Não é assim, essa é a minha decisão e acabou. Isso é satânico. Isso é satânico. Tem que ser flexível. Todo líder deve entender que ele precisa ouvir. Jamais seja impositivo e autoritário ao ponto de não perceber as reais necessidades do grupo. Você é um instrumento do diabo quando você faz isso. Não ouve a necessidade do grupo. É um instrumento do diabo. Precisa ser moderado. Precisa ser dobrável, maleável, coração aberto. Tem que ser flexível. É uma das características para a escolha de presbítero. Cordato é um bom ouvinte. Ele ouve. Ele ouve. Não é as suas decisões que tem que ser feita. Ele ouve. Flexibilidade. E iniciativa. Tem que ter iniciativa. O bom líder não espera ninguém. Ele faz acontecer, ele dá o exemplo, ele não deixa as coisas ficarem enroladas. Ele dá iniciativa de exemplos. Ele faz, ele faz. Os liderados precisam ver em você um exemplo de proatividade, pessoa que fala e faz acontecer. Não pessoas que falam uma coisa e não acontece. Não cumpre o que fala, né? É horrível isso. É horrível. Alguém que sempre se levanta e toma a primeira atitude ante o desafio. Vamos lá, vamos fazer acontecer. E ele faz, porque ele vive, porque ele ouve, então ele faz. Aprenda a ser um bom líder. Se for um bom líder, vai ser usado por Deus. Se não for, vai ser usado pelo diabo. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para agir dessa forma.